Shalom Abraha. Nossa aula de hoje é sobre Parashat Ki Tetzeh. Está escrito Ki Tetzeh lemelchama loivecha veshavita shvio. Quando você sair para a guerra contra o seu inimigo e você vai aprisionar prisioneiros, e você vai ver na prisão uma mulher muito bonita, e aí começa toda a história que ela é uma exceção de regra natural, uma contradição. Diz a Torá que antes de começar a guerra, o Kohen Mashuach Melchama, Sgan Kohanim, ele tem que fazer uma declaração. Se alguém ficou noivo e não se casou, então ele volta, porque talvez ele morra na guerra e vai ser uma tragédia. Se alguém construiu uma casa e não inaugurou, não foi morar na casa que ele construiu, então volta, porque talvez ele morra na guerra e vai ser uma tragédia. Se alguém plantou um vinhedo e não colheu, a mesma coisa. E se alguém acha que ele fez alguma coisa errada e por isso Deus não vai proteger ele e ele vai morrer na guerra por causa disso, também pode voltar. E depois que o Kohen falava isso, muitas pessoas voltavam. Todo mundo falava mais alto: parabéns pela casa nova, parabéns pelo vinhedo novo, parabéns pela noiva. Ninguém sabia quem era quem estava voltando porque fez alguma coisa errada e sabia que por causa disso Deus pode não ajudar ele. Então só ia para a guerra tzadikim, pessoas que não tinham feito nada de errado, que ou se tivessem feito, que fizeram tchuvá. E tchuvá, como a gente estudou, não é penitência, não é a pessoa: agora eu vou ficar deprimido, vou ficar triste pelo que eu fiz, aí eu me considerei, eu fiquei o dia inteiro triste, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, e agora eu decidi que já fiquei triste o suficiente, quer dizer, eu me dei um castigo e eu já me castiguei, agora eu já estou livre da haverá. Isso não é tchuvá, isso é outra religião, isso é cristianismo. Isso é mitologia, isso já não é a nossa religião. Tchuvá, da nossa religião, é conscientização. Então, pela Torá, você tem que assumir que não faz mais a coisa errada. De Rabanan, você tem que se conscientizar que essa coisa errada foi um prejuízo para você. Ou seja, a pessoa foi lá, dormiu com a Miss Universo. Depois ele descobre que ela tinha HIV e que ele pegou. Aí ele se conscientizou de que ele fez um mau negócio. Agora, vamos dizer que depois ele descobre que, ao contrário, que não só que ela não tinha nada, ele não pegou nada, ainda que ela era uma milionária, e ela engravidou dele, e agora ela teve um filho, e ele vai receber dela um presente, tipo, todo o dinheiro dela vai passar para o filho, e o filho vai dar um apoio para ele. Vamos dizer que ele teve lucro dessa coisa errada que ele fez, mas no quadro inteiro, depois desse mundo, a gente quer ir para o mundo superior, onde uma hora lá é como 70 anos dos maiores prazeres aqui, ou para um mundo mais superior ainda, onde uma hora lá é como 70 anos no Baixo Paraíso. E no lugar disso, Deus me livre, a pessoa vai para um inferno judaico que é limitado para 12 meses, mas que uma hora lá é como 70 anos dos maiores sofrimentos aqui. Então também foi um mau negócio. Quer dizer, se nesse mundo ele lucrou com a coisa errada que ele fez, na primeira hora que ele estiver no próximo mundo, ele já sofreu 70 anos. Quer dizer, ele já... Com certeza o que ele lucrou da coisa errada não foi 70 anos de lucro. Isso ele já perde na primeira hora lá, imagina na segunda hora. Então, quer dizer, Tchuvá de Rabanan é se conscientizar de que ele fez um mau negócio. Mesmo que ele teve um lucro disso, ele fez um mau negócio, porque a gente pega o quadro inteiro. Então a pessoa fez Tchuvá das averot dele, as averot são apagadas lá em cima, ele vai para a guerra. Ele chega na guerra, eles ganham a guerra e eles prenderam a inimiga. Chegou lá a mulher bomba,
com 20 bombas, na hora que ela vai puxar o cordãozinho, o soldado corta o cordão dela e fala: agora você não vai explodir mais, eu vou te prender, você é uma assassina, você queria assassinar todos nós. E ele tira as bombas dela e prende ela, e ele se apaixona por ela. Você fala: isso é um absurdo, porque é uma contradição, porque esse soldado que está lá é um tzadik, uma pessoa que não fez nada de errado, ou se ele fez tshuva da maneira correta, não a penitência aí das outras religiões. Tshuva como a gente tem, conscientização, essa tshuva que é exigida de nós. Agora, castigo é coisa lá do tribunal de cima, quer dizer, a penitência que as outras religiões têm, que a pessoa se autocastiga e depois se autodetermina que ele já está castigado o suficiente. Isso quer dizer, você não é Deus de te dar um castigo e de te determinar que esse castigo já estava bom ou que não estava bom. Castigo é coisa lá de cima. Então a gente faz tshuva para não receber castigo. Isso é... A gente faz tshuva para trocar o castigo por tzedakah, por outras formas, por boas ações. Então vamos voltar. Pessoal, ou ele era um tzadik gamur, ou ele fez tshuva do que ele fez errado. Ele está lá, ele se apaixona pela mulher que ia assassinar ele 1 minuto antes. Então é uma contradição, isso é uma coisa que não deveria acontecer. Aí diz o Arizal, a gente vai agora para o lado oculto da coisa. Diz o Arizal que almas divinas, elas caíram na Sitra Achara, elas caíram nas impurezas. E aquela alma divina, que ela pertence à raiz dessa pessoa, ela caiu lá naquele povo. E aí essa pessoa, ele acha essa mulher bonita, ela é bonita para ele, para todo mundo ela é uma mulher bomba, em todos os sentidos. Para ele ela é linda. E por quê? Porque a alma dele está sentindo a alma dela. A Torá permite eles terem uma relação, e isso aparentemente é um absurdo, é uma exceção de regra, porque pela Torá você não pode ter uma relação com uma mulher que você não é casado com ela. E o que determina um casamento, se é um judeu com uma judia, tem que fazer um casamento com 2 testemunhas, com ketubá, com anel. Se ele não é judeu e ela não é judia, o fato de eles terem chegado à conclusão, eles terem optado por viver juntos, montar uma família, isso é considerado um casamento de Bnei Noach. Quer dizer, não é o padre que determina se a mulher é casada, não é o juiz que determina, porque se fosse o padre ou se fosse o juiz, depois que eles se separaram, ela continuaria sendo esposa dele, até que fizesse um divórcio civil, ou até que a idolatria lá da igreja mudasse de ideia e liberasse um divórcio. Ou seja, não é a religião, a idolatria lá que determina que ela é a esposa dele, não é o juiz que determina. Para nós, de acordo com a Torá, ele e ela determinam. Hoje os governos do mundo estão reconhecendo isso. Eles chamam isso de união estável. Tipo, ele está morando junto com ela, quer dizer que eles são marido e mulher. Esse é um casamento de acordo com a Torá para quem não é judeu. Então, vamos dizer assim, que a própria Torá que proíbe você ter uma relação sem ser casado, nesse caso ela está liberando para ele ter uma relação com ela. Ela ia assassinar ele 1 minuto antes. A Torá está liberando para eles terem uma relação. Quer dizer, nem para numa situação normal isso é liberado. Como pode ser liberado nessa situação? Então, toda regra na Torá, para ela ter uma exceção, a própria Torá tem que trazer essa exceção. A regra da Torá é que o filho que nasceu primeiro, ele vai ser o sucessor do pai. Então, Avraham Avinu, nosso primeiro patriarca, ele teve o Ismael antes do Yitzhak.
Então Ismael deveria ser o nosso segundo patriarca. Aí vem a Torá e traz um versículo para fazer disso uma exceção, que diz para Abraão que Beitzhak Karebe Hazera, que no Yitzhak vai ser considerada a sua descendência. Agora, novamente, então aí já de Abraão e Ismael vira Abraão e Yitzhak. Aí a gente continua, terceiro patriarca. O Esav deveria ser o nosso terceiro patriarca, que ele nasceu antes do Yaakov. Aí o Yitzhak, na hora que ele dá a brachá para o Yaakov, ele está determinando que o Yaakov ele vai ser o nosso terceiro patriarca. Por quê? O Yitzhak deu para Yaakov a bênção do primogênito. Então é um versículo da Torá que vem determinar que o Yaakov é o nosso terceiro patriarca. E aqui nesse caso do casamento também é proibido para o homem ter uma relação com uma mulher que não é esposa dele. E a Torá traz um versículo para liberar essa relação que ele tem com a inimiga que queria assassinar ele um minuto antes. E a Torá torna essa relação uma exceção de regra. Diz o Arizal, por que a Torá liberou isso? Antes do Arizal, vamos para o Rashi. O Rashi ele traz o Pshat, ele traz os Midrashim, as Gemarot. O Rashi é antes do Shulchan Aruch, então ele traz até a Gemara e os Midrashim. Então o Rashi diz, o motivo para isso é que sendo que antes de ir para a guerra, o Kohen Mashuach Melchama, o Sgan Kohen, ele falou para todo mundo, se alguém tem um pecado, uma verá, uma transgressão, a palavra pecado é muito eclesiástico, é muito igreja, né? Vamos chamar isso de transgressão, ou averá em hebraico, né? Que averá em hebraico é desvio, o avar. Agora o tshuva é retorno. Não tem assim, boa ação. A boa ação, tipo da tshuva, é uma conscientização. Tshuva é retorno e haverá é desvio. Então a pessoa se desvia do caminho certo e ele retorna para o caminho certo. Então, nesse caso, a palavra pecado é coisa bem de português eclesiástico, assim, tipo, você vai para uma floricultura, você fala, eu quero uma sarça ardente. Aí a mulher da floricultura vai te falar, vai para o mercado que compra uma sarcinha lá. Ainda é sarça ardente, quer dizer, um arbusto incandescente. Então esse português da igreja aí de 500 anos atrás, então não vamos falar pecado, vamos falar transgressão. Porque a palavra haverá em hebraico é como no trânsito. A pessoa mudou de o avar ele ultrapassou de uma maneira proibida, vamos dizer assim, ele ultrapassou o que era permitido. É uma ultrapassagem, mas então vamos chamar de transgressão. Sendo que o Kohen Mashuach Melchama falou no começo da guerra, só vai para essa guerra que não tiver nenhuma transgressão pendente, para que Deus faça um milagre e ajude o exército judaico, que nós somos um povo sagrado, contra um exército idólatra que está lá agradecendo as estátuas pela vitória deles. Agora, se um de nós faz uma transgressão, aí o Samach Mem lá em cima vai falar, pera, por que você está ajudando esse e não está ajudando o outro? Esse não presta e o outro não presta. Por que você está fazendo um milagre para um e não para o outro? Aí a gente está no problema, porque o outro tem um número maior, um equipamento melhor, e se a gente não fizer um milagre para nós, a gente não ganha guerra. A gente só ganha por milagre. Então, diz o Rashi, baseado nos Midrashim, na Mishnah da Gemara, sempre tudo que o Rashi traz é o Pshat, que o motivo que a Torá permitiu ele ter uma relação com ela é para
que ele não se tornasse agora a pessoa que fez a transgressão, causando para todo mundo que o Samach Maim lá em cima, o anjo da morte, vai falar: por que você vai fazer um milagre para esse e não para o outro? Esse não presta e o outro não presta. Então ele vai complicar o exército inteiro. Então a Torá permitiu isso para ele, para que isso não seja considerado uma transgressão, para que ele não tenha um desmérito na hora que a gente precisa de um mérito maior. E até para isso os soldados tinham que levar a enxada para, quando eles usavam o banheiro para fazer o buraco, cavar e depois cobrir, tinha que ter uma santidade total no acampamento de Israel. Então, não é, hoje, desculpa falar, o exército de Israel hoje não é exemplo para isso, né? Não é o exército de Israel da Torá, era outra coisa totalmente diferente. É por isso que o exército de Israel hoje precisa de apoio americano e tudo mais. Eles sozinhos aí não tem os... Tiveram muitos milagres sim, mas não naquele nível de 300 pessoas lutarem contra todo o exército de Midian e ganhar. Aquele nível da Torá, do Tanakh, que vocês veem as guerras, que eram poucos contra muitos, fracos contra fortes, esse nível a gente não está hoje. Mas voltando para o assunto, então o Pshat é esse. O Pshat é que Deus foi obrigado a liberar isso, porque senão o soldado teria uma transgressão, ele ia fazer isso de qualquer jeito, e ele complicaria o exército inteiro em relação à ajuda divina. Esse é o Pshat. Mas por que esse Pshat não é o suficiente? Porque se fosse assim, só isso, aí a Torá teria que liberar também dele comer um porco lá, porque ele foi lá, ele conquistou uma cidade que tinha os melhores restaurantes de churrasco do Oriente Médio, e estavam naquela hora da guerra, estavam fazendo um porquinho assado, e ele ficou com vontade e comeu. Então se a Torá não vai permitir, aí ele vai fazer uma veira, uma transgressão. Se ele fizer a transgressão, Deus não ajuda o exército inteiro. Mas a Torá não permitiu. A Torá falou: se ele fizer isso, Deus não vai ajudar o exército inteiro. E não permitiu. Então parece, se a Torá permitiu ele dormir com a mulher, que é menos, pode menos acontecer, ele está lá dormindo com a mulher bomba, ela é capaz de sufocar ele no meio da relação. Eu não sei, qualquer coisa fazer lá para ele. E isso a Torá permite para ele, que é uma coisa que é quase impossível de acontecer. E comer um porquinho, que é uma coisa muito fácil de acontecer, a Torá não permite. Então a gente vê que o motivo da permissão da Torá, o motivo do Pshat não é o suficiente. Então a gente é obrigado, nesse caso o motivo da Kabbalah é mais forte do que o Pshat, aí a gente vai para a Kabbalah. Diz Arizal, então voltando, que quando teve o Olam Atov, o Olam Nikodim, o mundo dos Nikodim, que lá as Sefirot eram Nekudá, quer dizer, elas eram no esquema de cima para baixo, não era direita, esquerda, centro, elas não interagiam entre si, elas não tinham uma sincronização entre elas, as luzes eram muitas, os receptáculos eram poucos, e teve a quebra dos receptáculos. Então, na quebra dos receptáculos, almas divinas caíram em lugares muito, muito baixos. Então aquela alma, ela caiu até ela nascer uma mulher naquele povo, que não tinha nada a ver com a essência da alma dela. A essência da alma dela é uma alma super elevada, e ela caiu lá no meio da idolatria, por causa que ele se apaixonou por ela. Então ele está dando um sinal de que a alma dele tem a ver com a alma dela, porque a pessoa só consegue tirar ela de lá se eles eram da mesma raiz de almas. Ele se apaixonou por ela. Então por que a relação entre eles ficou permitida?
Aí diz o Arizal que quando uma pessoa tem uma relação com alguém, uma relação marido e mulher com alguém, o ruach dele vai para ela. E aí na hora que o ruach dele, esse nível de alma dele, que é chamado de ruach, se une a ela, aquela alma divina que ela tem recebe forças para sair da tumá, para sair da impureza. E por isso que a Torá permitiu essa primeira relação. A primeira relação era para tirar a alma dela da impureza. E aí ele leva ela para a casa dele. E essa exceção de regra ela tem muitos detalhes. Hoje ela não se aplica. Quer dizer, se for feita uma guerra hoje, aí os libaneses estão sempre ameaçando Israel, que nunca aconteça nada de ruim para ninguém, nem para nós, nem para eles, mas se acontecer, Israel tiver que invadir o Líbano, essa regra não se aplica hoje. Quer dizer, não tem permissão para um soldado se casar com a mulher bomba, porque por isso que Hashem já sabia que tinha naquele lugar essas almas caídas, e por isso que tem essa exceção de regra na Torá. Qualquer outra pergunta sobre isso, sempre pode entrar no nosso site, no Pergunte ao Rabino. Vocês me desculpem a correria, eu estava muito corrido, não consegui abrir o e-mail do Pergunte ao Rabino, mas agora que tem esse assunto, vou abrir, e sempre faço as perguntas pelo nosso site. Então, estamos no mês de Elul, a gente tem que falar sempre que Tivá, Vechatimá Tová, Leshana Tová Metuká, e que vocês sejam inscritos no livro da vida para um ano bom e doce, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, Atzlachá, Briut, Panasá Beshefa, Vekol Tov.